É sempre para mim um privilégio ocupar esse púlpito. Eu tenho sempre pedido a Deus que, cada vez que Ele me oferecer essa oportunidade, que eu possa trazer uma mensagem que seja útil para todos. Hoje é uma quarta-feira do Ministério da Mulher, mas o assunto tem a ver com os homens. Por isso que os homens foram sorteados hoje, não é? E esse lacinho azul aí é para lembrar que nós estamos no Novembro Azul, está chegando ao final do mês do Novembro Azul, e a gente precisa lembrar de algumas coisas sobre a saúde masculina. Mas eu quero ler um texto bíblico que fala de um modo geral sobre a saúde, e eu quero ler um texto do Espírito e Profecia, do livro Ciência do Bom Viver, onde a irmã Ellen White, ela menciona a importância da saúde, ok? Vamos então começar com a Bíblia. Terceira carta de João, é uma carta pequenininha, né, de apenas 15 versos, e no início, na saudação, João fala a quem ele envia a carta, ao presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Ele diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, o desejo de João para Gaio é o mesmo desejo dele para nós, porque ele escreveu essa carta sabendo, por influência do Espírito Santo Divino, que nós, um dia lá no futuro, iremos ter acesso a essa carta, e esse é o desejo de Deus para todos nós, que tenhamos saúde. A saúde é uma coisa importante, é tão importante que a gente não quer perder, mas infelizmente, como diz aí um ditado popular, que as pessoas passam a vida toda correndo atrás do dinheiro, e depois gastam todo o dinheiro correndo atrás da saúde, porque quem não se cuida, acaba se descuidando, né, e sofrendo as consequências lá na frente. Agora, o texto está aqui no meu celular, do livro A Ciência do Bom Viver, a página 241, Ellen White escreveu: muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Antes de terminar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a saúde mais importante? A do corpo ou a da mente? Então vamos continuar. Então ela diz que é uma relação muito íntima entre a saúde do corpo e a saúde da mente, né? A mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. Muitas das doenças sofridas pelos homens, aqui homens de um modo geral, né? Homens e mulheres, pela raça humana, são resultado de depressão mental. Ou seja, onde é que começa a doença? Aqui, ó. Eu não estou falando do acidente, não é aqui que você imagina que vai tropeçar da escada e cair e quebrar o pescoço. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Mas pode até acontecer de você estar tão perturbado mentalmente que acaba escorregando mesmo na escada e acaba morrendo até. Mas tem uma relação muito grande. Continuando. Aí ela fala, olha as coisas que podem afetar a nossa mente e trazer doenças como consequência. Então vamos lá: desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. A gente quer desconfiar de tudo, né? Desconfia até da própria sombra. Tudo isso tende a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Veja que interessante. Coisas que a gente pensa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Depois a gente começa a descobrir qual é a razão de uma úlcera,
Qual é a razão do próprio câncer? Né? Veja, tudo começa com os nossos sentimentos que estão afetando a nossa mente e acaba provocando o corpo. Bom, hoje nós vamos falar sobre a saúde do homem, especialmente sobre o câncer de próstata, que é o assunto do Novembro Azul. Provavelmente seja esse o último ano que eu vou ter a oportunidade de falar esse assunto aqui com vocês, né? Porque nós estamos de viagem marcada para retornar para a Bahia. No dia 9 de dezembro eu vou fazer o meu último sermão oficialmente aqui como membro dessa igreja, né? Depois só, se Deus permitir, que a gente volte aqui passeando ou para morar definitivamente. A gente não sabe, né? Deus é quem sabe de tudo, de todas as coisas. Então, pelo menos no nosso programa, esse é o último ano que passaremos como membros aqui da igreja de Central de Itaboraí. Essa semana nós já combinamos com o caminhão que vai chegar na nossa porta no dia 11, na segunda-feira, e no dia 13 deve descarregar lá em Vitória da Conquista, na Bahia. Então eu vou misturar um pouquinho esse assunto aqui com a minha própria experiência, né? Vocês que me conhecem sabem que eu fui acometido de câncer de próstata e foi descoberto logo no início e eu então pude fazer a cirurgia e não tive as sequelas, mas Deus já me curou das sequelas e do câncer eu não precisei tomar nenhum comprimido, só foi tirar a próstata mesmo, né? Por quê? Porque estava tudo no início. Se tivesse sido descuidoso, né? Descuidado, poderia estar num estágio, pudesse até nem a cirurgia resolveria mais. Então, esse mês é o mês para ajudar a gente a prevenir contra o câncer de próstata, que é um dos que mais matam, especialmente o homem, não é? Está junto aí com as doenças cardíacas, né? E os acidentes e as guerras, o que mais mata no mundo. Mas com relação ao câncer de próstata masculino, é um dos que mais mata. Muito bem. Então, Novembro Azul, para o homem, cuidar da saúde também é coisa de homem, viu? A gente sabe que o homem é muito relaxado quando fala de saúde. Então, vai no médico empurrado. Né? Infelizmente, nós temos esse problema. Então, é por isso que é importante você ter uma família que se preocupa contigo. Uma companheira, uma mãe, ou uma filha, ou uma irmã, alguém do teu sangue que se preocupa com você para ajudar você a sair do comodismo e se arrastar, ou ir mesmo que seja arrastado à procura de profissional de saúde. Olha aí, quem luta pela vida não merece perder esta batalha. Então, se a gente entrar na guerra, quanto mais cedo entrar nessa guerra, mais fácil será sair vitorioso na batalha. O exame de próstata. Aqui estão algumas dicas interessantes aqui. Após os 40 anos, uma vez por ano, ou se o médico recomendar, fazer com menos tempo. Quando eu cheguei aos 40 anos, eu já tinha perdido um irmão com menos de 30 anos de idade, que morreu com câncer de cólon. Novinho ainda, ele era solteiro ainda. E depois meu pai teve problema com a próstata. 2 vezes. Uma vez a próstata cresceu tanto que ele ficou preso no interior do Pará, sem conseguir urinar. Tem que ser levado às pressas para o Hospital Adventista de Belém. E socorreram ele lá, e ele voltou, fez uma raspagem lá e ele voltou ao normal. Depois, mais tarde, já depois do meu problema, ele teve de novo a próstata aumentada. Em nenhum dos 2 casos foi câncer. Ele não teve câncer, né? E depois ele retirou a próstata também, porque já estava com mais de 80 anos, né? E estava realmente incomodando. Então, como eu tenho um histórico de família, eu já tinha perdido um irmão com câncer, eu me preocupei com esse assunto. E a partir dos 40 anos, eu comecei a fazer o exame com o urologista 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses. E foi assim até o último exame completo, com 59 anos,
eu fiz o exame que detectou que eu estava com câncer. Então foram 19 anos fazendo tudo direitinho, como manda o figurino, para se houvesse alguma coisa, ser descoberto logo no início. Então, se você tem um histórico familiar, você pode até começar a fazer exame antes dos 40. Não é? Porque o problema do câncer, o grande problema do câncer é o seguinte: quanto mais novo a pessoa, mais agressivo é o câncer. Sabiam disso? Qualquer tipo de câncer, quanto mais novo a pessoa, mais agressivo é o câncer. Então, o câncer mata mais jovens, mais gente nova do que idosos. Olha aí, ó, malignidade do câncer, quanto mais novo, mais severo. A descoberta tardia vai ser complicado, porque ele pode estar num estágio avançado, que nem a cirurgia vai dar jeito, nem a radioterapia, nem quimioterapia, nem qualquer outro tratamento. Infelizmente, vai ser só um paliativo ali para melhorar a vida da pessoa, mas sem esperança de cura, não é? E a gente sabe que quanto mais cedo for descoberto, mesmo que seja entre jovens, a chance de cura é maior. Aqui nós temos uma próstata normal e a prostatite, que é a inflamação da próstata, que é uma glândula assim, mais ou menos do tamanho de um limão, né? Então ela está ali logo abaixo da bexiga, e quando ela inflama, ela fica realmente grande e vai comprimindo o canal, a uretra, e por isso as pessoas têm dificuldade de urinar. Olha a diferença, viu? Uma normal e uma já bastante anormal, bastante inflamada e bem diferente. Possivelmente com câncer aí nessa situação. Porque ela não apenas está maior, ela está maior e irregular. E quando o médico passa o dedo, quando ele faz o exame de toque, ele sente a superfície da próstata, se está lisa ou se está enrugada ou qualquer outra alteração. Por isso que o exame do dedo, o exame, o toque, né? O exame de toque, ele é mais seguro do que qualquer outro exame que usem, que como exame de sangue, do PSA, ou qualquer outro que venha, a não ser que inventem um aí mais, que seja mais objetivo, né? Bom, alguma coisa disso nós já falamos, deixa eu pular essa parte aqui. Quais são os 4 maiores fatores de risco para o homem? Primeiro é a questão da idade. Homens acima dos 50 ou 45, se fizerem parte do grupo de risco, devem ir ao urologista todo ano, pelo menos uma vez por ano. Se tiver histórico familiar, não é? Se algum homem da família já teve câncer de próstata, a chance de desenvolver a doença é maior também. A cor da pele. Homens negros têm mais casos desse tipo de câncer do que os de pele branca. Mas não é maldição nenhuma, não. É problema genético mesmo, tá? E a obesidade. Quem tem uma vida sedentária, que não pratica esporte, não desenvolve as atividades, então podem ficar obesos, e homens com sobrepeso ou além daqueles que fazem abuso de álcool, de fumo, tem mais chance de contrair a doença. Então, esses são os 4 maiores fatores de risco para se contrair a doença. Bom, vocês podem olhar para cá, que eu posso olhar para cá, que aqui fica até melhor para mim, para ver aqui. Tá legal. Então, veja bem, a cada 6 homens, de cada 6 homens que estão vivos no planeta, de cada 6, será um dia diagnosticado com câncer de próstata. Veja, parece que é uma maldição, não é? Mas não é não. Assim como as mulheres têm a probabilidade de desenvolver o câncer de mama e de útero, colo do útero, os homens têm a questão da próstata. Olha aí, 61 mil casos por ano, só no Brasil. 61 mil casos por ano. Desses 61 mil, olha que interessante, 51%, mais da metade, nunca tinha ido ao urologista. Aí descobriu que estava aí, situação complicada. Agora, olha o último item como é interessante, 90% de possibilidade de cura se for diagnosticado logo cedo. Então, vamos nos prevenir, vamos fazer a nossa parte.
Bom, tem dois tipos de exame, não é? O exame de sangue, que é a dosagem do PSA, se vai dizer se o nível está normal ou se está alterado, e o toque, o exame de toque, o toque retal. Obrigado. Continuando. Quais são os fatores que você precisa observar? Então tem aí, dificuldade para urinar, tem vontade de urinar, mas não sai nada, não é? O jato de urina está muito fraco, já foi forte, agora está fraco. Se sentir dor, algum desconforto, não é? Na hora de urinar. E se tiver a presença de sangue, perceber que a urina está vermelha, sem você ter comido beterraba. Aí já viu, não é? Sentiu diferença, está com dor, está com um traço de sangue. Busque ajuda logo, porque pode ainda estar no início. Mas já vimos também aí a próstata aumentada e a diferença de uma normal. Nem sempre o aumento da próstata significa câncer. Pode ter o que chama ali hiperplasia benigna, que a próstata fica grande, inchada, afeta a capacidade de urinar, porque vai fechar a uretra, mas não é câncer, né? E isso aí se trata apenas com medicamento, se for preciso uma pequena cirurgia. Agora, o diagnóstico de câncer só é feito através da biópsia, né? Então, retira parte da próstata, leva para o laboratório para verificar se tem alguma malignidade ali presente. Já vimos ali, olha ali, ó. O lado de fora da próstata, o câncer está do lado de fora. Esse é mais fácil do médico identificar, porque quando ele fizer o toque com o dedo, ele vai perceber que tem uma coisa ali irregular, fora do lugar. Se for dentro da próstata, fica mais difícil. Aí, geralmente, vai ser a presença de sangue ou dor que vai ajudar a descobrir. Olha aí, a doença iniciando, a doença já em estado avançado. Bom, como é que se resolve câncer de próstata? A maneira mais eficaz é através da cirurgia. Cirurgia convencional, abrir a barriga e tirar a próstata mesmo. Ou o pedaço que está ruim ou a próstata inteira. No meu caso, nós preferimos fazer a retirada completa, para não correr nenhum risco, cortar o mal pela raiz. Você vai enfrentar as consequências da retirada da próstata, né? Por exemplo, incontinência urinária, até você voltar a dominar o hábito de fazer xixi, e impotência sexual. Você tem que tomar medicamento ou fazer uma outra cirurgia para ajudar na recuperação. Mas todas as sequelas provenientes de uma retirada de próstata pode haver recuperação. Então, isso não deveria ser assunto para nossa preocupação. Além da cirurgia convencional de retirada, alguns casos pode ainda precisar de tratamento, como quimioterapia e radioterapia. Quais são os efeitos? Os efeitos eu já falei que são as sequelas. Agora vamos fazer aqui um mito ou verdade, não é? Para ajudar a gente a tirar algumas dúvidas. Vamos ver a primeira. Câncer de próstata só acontece com idosos. Certo? É verdade ou mito? Mito. Então vamos lá. O câncer de próstata é mais comum em idosos, tendo maior incidência a partir dos 50, né? No entanto, o câncer de próstata não escolhe idades. Na realidade, o pico maior é entre 60 e 80. A maior incidência entre homens é de 60 a 80, não é? O segundo, ter o PSA alto significa que é câncer. Mito ou verdade? Verdade ou mito? É mito. O valor aumentado do PSA acima de 4 nem sempre significa que existe câncer se desenvolvendo. Pode ser outra anomalia, outro problema ali na próstata, mas não necessariamente que seja câncer.
Por isso que é importante, além do exame do PSA, ter o exame lá, o toque do urologista. Olha lá, o exame de toque retal é mesmo necessário? Eu acabei de dar a resposta. Mito ou verdade? Verdade. Muito bem. O exame de toque pode ser bastante desconfortável, tem muito homem que fica constrangido com isso aí, e por isso muitos fazem apenas o exame de sangue. Porém, existem já vários casos de câncer registrados em que não existiu nenhuma alteração no PSA. Olha que interessante. O meu não foi descoberto pelo exame do PSA, foi também, mas não necessariamente, não foi o exame do PSA que me levou ao urologista. Eu estava no período que a gente estava aqui, a associação estava se preparando para entregar o prédio para o hospital. E o escritório da associação era onde hoje é o hospital. E a gente estava funcionando lá no CT. Então, todo dia, eu já estava morando aqui em Itaboraí, em 2013, já são 10 anos, tá? Louvado seja Deus. Estava indo para o CT, quando chegou ali, perto de Sambaetiba, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, parecia que tinha uma coisa que queria me tirar assim de dentro do carro, um zumbido no ouvido, uma sensação estranha, eu nunca tinha sentido aquilo. Aí eu liguei a seta e ia encostar no acostamento da pista, não é? Para ver o que ia acontecer, aguardar alguma coisa, ou pedir socorro se fosse necessário, ligar para alguém. Antes que eu parasse o carro, sumiu tudo. Desapareceu. Aí eu voltei para a estrada, fui embora, não senti mais nada. Trabalhei aquele dia todo na volta, dei carona para as meninas, que a gente dava sempre carona para elas. E quando cheguei em casa, eu falei para a Miriam, contei para ela, porque a gente tem o costume de conversar sobre tudo que acontece com a gente durante o dia, não é? Quando eu terminei de contar para ela, a primeira pergunta dela, você foi ao médico? Eu disse, não. Passou naquela hora mesmo, aí eu trabalhei normalmente e tal. Não fui. Ela disse, então amanhã nós vamos. Pronto. Pegou no meu pé e fomos nós dois juntos. Né? Eu já fazia os exames rotineiramente. Fomos para o hospital. Chegando lá, não era aqui, ainda não, ainda era lá no Rio, lá no Botafogo, no consultório de Botafogo. Aí a cardiologista nos atendeu, mediu minha pressão e disse, o senhor está com a pressão alta. Eu disse, mas eu não tenho pressão alta. Então o senhor está começando a ter pressão alta. Foi o primeiro sintoma. Por causa de uma sensação estranha, era o sinal de que a minha pressão estava fora do comum. Aí ela passou aquela bateria de exame normal. Vai fazer todos os exames, incluiu o PSA, porque era normal fazer. Pronto. Foi a primeira vez que o PSA veio alterado. Quando eu fui ao urologista e ele falou assim, vamos verificar o que tem aí. Quando ele fez o exame de toque, falou assim, pastor, tem uma alteração na sua próstata. E então vamos fazer a biópsia. Aí marcamos a biópsia, eu fui, fiz o exame da biópsia. Quando recebemos o resultado, estava lá. Viu aquele limãozinho? A próstata parece um limãozinho. Na biópsia, eles pegam uns 3 ou 4 pedacinhos numa ponta do limão, 3 ou 4 pedacinhos da outra ponta do limão, e no meio pega assim mais, talvez uns 5 ou 6, né? Aí pega aí uns 9 a 10 pedacinhos, são uns pontinhos de nada mesmo, recolhe tudo aquilo ali e manda para o laboratório. O câncer estava exatamente num daqueles pedacinhos que havia sido tirado, né? E o restante não tinha mais nada. Mas quando o médico disse assim para mim, pastor, nós temos... Opa! Desculpa, me ajuda aqui. Vê se não... Escorregou da mão. Ele disse assim, pastor, nós temos 2 caminhos. O primeiro caminho é não fazer a cirurgia, porque parece que está tudo começando aqui, a coisa está pequena, parece que está começando. É? Ok. E aí a gente vai fazer um tratamento com radioterapia. Não vai precisar da cirurgia, vai fazer radioterapia. O problema é que daqui a 5 anos,
o senhor vai começar a sofrer as consequências da radioterapia. A outra opção é fazer a cirurgia e retirar o que está ruim. Ou pode retirar tudo, a próstata e o que tiver ligação com ela. Aí essa aqui estava do meu lado, já falou assim, vamos fazer a cirurgia, vamos cortar o mal pela raiz. Pode fazer amanhã, é assim, tudo dela é para hoje, né? Aí isso era mais ou menos abril, maio, até já tinha chegado talvez junho ou julho com a biópsia. Aí marcamos para agosto a cirurgia. Em agosto de 2013 eu fiz essa cirurgia. Em agosto de 2023 foram completados 20 anos e eu não tomei nem 10 anos, e eu não tomei nenhum comprimido para tratamento do câncer. Fiz o tratamento depois para incontinência urinária, fiz o tratamento depois para impotência sexual e, graças a Deus, todos os nossos problemas foram resolvidos, sem problema. Então, não existe ainda um exame melhor do que o toque retal. Ter próstata aumentada é a mesma coisa que ter câncer? Já vimos que não, não é? Então está aí. O aumento pode, de fato, ser um sinal se desenvolvendo. No entanto, o aumento da próstata também pode surgir em outros problemas mais comuns, especialmente nos casos de hiperplasia, que é aumento benigno da próstata, não é? Mais uma perguntinha aí. Quinta pergunta. Histórico de câncer na família aumenta o risco de ter câncer? Sim ou não? Sim, muito bem, é verdade. Aumenta o risco de ter qualquer tipo de câncer, não apenas de próstata. Segundo vários estudos, ter um familiar de primeira linha, pai ou irmão, ou até mesmo o avô, com histórico de câncer de próstata, aumenta até 2 vezes mais as chances de desenvolver o mesmo tipo de câncer. Isso é científico. Sexta pergunta. Muitos homens têm essa preocupação. Fazer vasectomia aumenta o risco de câncer, já que vai mexer ali com aquelas partes íntimas ali? Mito ou verdade? Mito. Após várias pesquisas e estudos epidemiológicos, a relação entre a realização de cirurgia de vasectomia e o desenvolvimento de câncer não foi estabelecida. Então não tem ligação nenhuma. Vasectomia é aquela pequena incisão que se faz no testículo masculino para evitar que ele lance espermatozoide na esposa e então não engravida. É uma cirurgia bem simplesinha e às vezes pode até reverter. Então, se alguém precisar fazer, não tem nada a ver com a questão da próstata. Mais uma. Câncer de próstata tem cura? Mito ou verdade? É verdade, eu estou aqui para provar para vocês que é possível, desde que a gente faça a prevenção e descubra cedo. Embora nem todos os casos de câncer de próstata possam ser curados, a verdade é que neste é um tipo de câncer que tem uma elevada taxa de cura. Olha que interessante. Principalmente quando é identificado na sua fase mais inicial e está afetando apenas a próstata. Por quê? Porque a próstata não é um órgão vital, como o pulmão, fígado, baço, pâncreas, que são geralmente fatais. Quem tem câncer nesses órgãos é muito mais complicado, ou é muito complicado. Já a próstata não, retira a próstata, não é? Se ela não serve mais para nada, não é? Assim como às vezes a mulher tira o útero, porque já não serve mais para nada, já teve os filhos que queria ter, não é? Vai ser só ali um depósito de câncer, não é? A próstata cumpriu o seu papel também, não é? Pode ser útil ainda, mas não é essencial. Então, é isso aí. Mais uma. O tratamento do câncer sempre causa impotência? Sempre? Sim ou não? Não. O tratamento de qualquer tipo de câncer é sempre acompanhado de vários efeitos colaterais. A impotência pode ser, especialmente quando são usadas técnicas mais agressivas, como quimioterapia ou radioterapia. Quanto mais agressivo for o tratamento, maiores problemas, maiores sequelas o indivíduo vai ter. Bom, aí temos algumas causas de câncer, como intoxicação por medicamento,
alimentação errada, muita alimentação artificial, gente que não gosta de verdura, gente que não gosta de fruta, e só come enlatado, só come artificial, excesso de bebidas artificiais, corantes, açúcar. O fator emocional também, que baixa a imunidade, como nós já falamos aqui, que aquilo que mexe com a mente acaba afetando o corpo, não é? E o uso de agrotóxicos, adubos químicos, poluição química, tudo isso pode ajudar a desenvolver câncer de próstata e outros tipos de câncer também. Aí as causas secundárias, bactérias, fungos, vírus e hormônios também podem afetar. Já fez o exame da próstata? E a pergunta é para você que está sentado aí, sozinho ou ao lado de uma companheira. O maior risco é continuar a adiar o exame. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Ou não deixe para depois de amanhã o que pode fazer amanhã. Tá bom? Aí a curva do risco, eu já mencionei para vocês a curva do risco, ó. A curva do risco ela é maior que entre os que têm de 60, aí vai até os que têm 90. De 60 a 90. O pico é dos 70 aos 80. Então, ela não escolhe idade, tá? Não escolhe idade. A cada 10 casos de câncer descobertos no início, 9 têm chance de cura. Amém? De cada 10, 9 tem chance de cura. De cada 10, 9 tem chance de cura. Se for descoberto no início. Por isso é importante você começar a correr. E agora? O que é que eu tenho para dizer para os homens? Marque seu exame. Se você ainda não fez, marque logo o primeiro e não tenha medo. O importante é continuar vivo. Não adianta você continuar com o seu preconceito e ir para debaixo da terra. E o que é que eu tenho que dizer para as mulheres? Empurre teus maridos, teus filhos, teus sobrinhos, teu pai, empurre ele para o médico. Não deixe ele acomodado lá. Aí está a ajuda da esposa, da companheira. Observar a rotina do companheiro quando ele sai para urinar, quando ele está urinando, se o jato de urina está fraco, se ele levanta várias vezes à noite sem motivo aparente, se ele reclama de dores. Então, tudo isso a mulher tem que estar observando para poder ajudar. Bom, e aqui nós terminamos na esperança de que nenhum homem aqui presente, nenhum de nós tem necessidade de morrer de câncer de próstata, tá? Nenhum tem necessidade disso. Mas pode ser que aconteça se você se descuidar. Que Deus abençoe a todos e que sejamos uma bênção para aqueles que não têm conhecimento e possamos ajudá-los. Você que está em casa, se você também está precisando dessas orientações, Deus o ajude a colocar em prática, viu? E marque a sua consulta antes que seja tarde.